Neste problema vamos estudar o equilíbrio da tíbia de uma perna de alguém que teve um acidente, a perna ficou presa pelo joelho, pelo pé e há uma força que está a ser exercida a meio da tíbia. Vamos representar a tíbia assim, por este objeto, uma barra, e a força está aqui a ser aplicada, a meia, a força externa, F, e para haver equilíbrio, naturalmente, nas extremidades, há de haver aqui duas forças, F1 e F2, e estas forças são tais que F mais F1 mais F2 é igual a zero, de onde se conclui, projetando segundo a vertical, que o F é igual a F1 mais F2. Por outro lado, considerando o momento em relação ao ponto A, o F1 não tem momento em relação a A, F tem um momento que é L sobre 2 vezes F, neste sentido, e F2 tem um momento em sentido oposto. Assim, normalmente consideramos este sentido para os momentos como positivo, este negativo, mas como um igual ao outro, podemos escrever que F vezes L sobre 2, em que L é o comprimento da tíbia, há de ser igual a L vezes F2, momento da força F2, de onde se conclui que o F2 é igual a F a dividir por 2, e da equação de cima resulta imediatamente que F1 é igual também a F a dividir por 2, ou seja, há aqui uma simetria que se torna patente no facto das duas forças F1 e F2 serem iguais. Nós vamos considerar que a tíbia está ao longo do eixo do X e vamos considerar para a origem do referencial exatamente o meio do osso. Então, temos aqui o ponto menos L sobre 2 e aqui o ponto mais L sobre 2 e vamos usar o método das secções para calcularmos os momentos e as forças de cisalhamento ao longo das diferentes secções da tíbia. Segundo o método das secções, se nós considerarmos esta porção do osso, todas as forças aplicadas a esta secção são zero, assim como todos os momentos. Ora, aqui exerce uma força vertical que desconhecemos, F de x, e um momento que também desconhecemos, M de x, mas sabemos que aqui se exerce uma força que é F sobre 2 para cima. Então, naturalmente, este f de x há de ser para baixo. Vamos primeiro começar por estudar a situação para x menor do que zero, naturalmente x maior do que menos L sobre 2. A condição de equilíbrio estático para as forças é então que f sobre 2 mais f de x há de ser igual a zero, de onde se conclui que o f de x é igual a menos F sobre 2. A força F de x é então uma força que aponta para baixo e de valor igual a F sobre 2, independentemente da distância a que estamos deste ponto, do ponto A. Para calcularmos os momentos, importa conhecer esta distância, que eu vou designar por L minúsculo. Ora, se este for o ponto de coordenada x, que é uma coordenada negativa, estamos com x menor do que zero, deste lado do osso, então este L, que é uma distância, portanto há de ser um comprimento, uma quantidade positiva, é dado então por L sobre 2 mais x. Note-se que o x é uma quantidade intrinsecamente negativa. Quando o x é menos L sobre 2, então o L minúsculo vale zero. Quando o x é igual a zero, então o L minúsculo vale L sobre 2. Quais são então os momentos aplicados nesta porção do osso, em relação ao ponto A? Bom, em relação ao ponto A, esta força, mais à esquerda, não tem momento, mas o F de x tem. O momento de F de x é F de x a multiplicar pela distância L, que é L sobre 2, L maiúsculo sobre 2, mais x. Noto que esta quantidade é uma quantidade
positiva, e já sabemos que o f de x é esta força que aqui está, ela é para baixo, esta força tem um momento que obriga a que a rotação se dê neste sentido. Essa rotação tem que ser compensada pelo momento m de x, que está aqui nesta secção, o momento resultante das forças horizontais, que têm resultante nula, mas que têm momento diferente de zero. E desta equação obtém-se, então, depois de introduzido o valor de f de x nesta expressão, obtém-se que m de x é igual a f sobre 2 a multiplicar por L sobre 2 mais x. Vamos agora ver o que acontece do outro lado da barra, ou seja, quando x maior do que zero. Para x maior do que zero, então temos de incluir na secção esta força F que é para baixo e, portanto, o conjunto das forças aplicadas nesta secção agora é, começando à esquerda, F sobre 2 para cima, menos F que é para baixo, mais a força F de x, que queremos conhecer, F de x igual a zero, de onde resulta o F de x é igual agora a F2. Por outro lado, a equação dos momentos deve agora usar a distância que vai desde este ponto até A. Ora, essa distância, ou seja, o novo L, agora é dado por L sobre 2 mais x. E então podemos escrever para os momentos aplicados nesta secção, que estamos agora a considerar, em relação ao ponto A. Esta força não tem momento. Esta força tem momento. Tem um momento que é menos F vezes L sobre 2, já que é o momento que faz a barra rodar neste sentido, no sentido retrógrado. Mais, agora, esta distância L, ora, L é L sobre 2, mais x a multiplicar por f de x, mais o momento que está aplicado nesta secção, que também queremos conhecer, que é m de x. Tudo tem de ser igual a zero, de onde se obtém, se eu inserir agora aqui o valor de f de x, posso fazer este cálculo, e então obtemos para m de x o resultado f sobre 2, L sobre 2, menos x. Podemos resumir os resultados que acabamos de encontrar para x menor do que zero, o f de x é igual a menos f sobre 2, em que f é a intensidade da força externa aplicada, e o m de x é igual a f sobre 2, L sobre 2 mais x. E para x maior do que zero, o f de x é igual a f sobre 2 e o m de x é igual a f sobre 2 a multiplicar por L sobre 2 menos x. Estes são os resultados que acabamos de obter. Graficamente, temos então que para x menor do que zero, a força vale menos F sobre 2, desde x igual a menos L sobre 2 até x igual a 0. E para x maior do que 0, ou seja, entre x igual a 0 e x igual a L sobre 2, a força vale F sobre 2, que é um sinal menos. O momento é o seguinte: para x menor do que 0, o momento é uma quantidade positiva, uma função crescente, linear, de declive f sobre 2. Quando x igual a 0, temos aqui o valor f L sobre 4. Quando x maior do que 0, a função é do mesmo tipo, só que agora decrescente, e esta função é uma função contínua. Na aula teórica, nós consideramos um problema idêntico a este. A única diferença
é que utilizamos um referencial cuja origem era o extremo esquerdo da barra. Agora usamos o meio da barra. Um tal referencial acaba por ser mais adequado, no sentido em que leva a resultados mais simples de obter naquilo que segue, que é encontrar a função de seleção da barra, ou seja, a função y de x, em que estes extremos da barra estão fixos, em menos L sobre 2 e L sobre 2, naturalmente que a barra vai refletir para baixo, sob a ação da força. É claro que, no caso real que trata o problema de um acidente, não é para baixo nem para cima, é este X é a direção da tíbia. Portanto, a tíbia flete na direção da força que ela se está a exercer, e essa força é aqui ao centro. Então, o que nós queremos encontrar é a função y de x, e para tal temos de resolver a equação d2y dx2 igual a 1 sobre e a vezes m de x, em que o E é o módulo de Young e o IA é o momento de inércia areolar. Podemos considerar o osso como uma barra de secção circular a que corresponde um certo IA, cujo valor iremos depois determinar. Para já, vamos encontrar a função y de x, resolvendo esta equação, em que, recordo, para x menor do que 0, o m vale f sobre 2 vezes L sobre 2 mais x, e podemos então escrever essa equação neste domínio, para x menor do que 0, podemos escrever d2y dx2 igual a uma certa quantidade, que eu designo por esta letra, a multiplicar por L sobre 2 mais x. Esta quantidade mais não é do que f sobre 2e vezes IA. E então agora podemos integrar esta equação, o dy dx é igual, então, a esta quantidade vezes Lx sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2 mais uma constante que agora vai ser determinada pela condição de a derivada de y em ordem a x ser 0 para x igual a 0. Isto significa que a tangente a esta curva é horizontal. Daqui, imediatamente, se conclui que o C tem que ser igual a 0. Eu então estou a impor a condição do dy dx para x igual a 0 ter de ser 0. E então podemos escrever que o dy dx é simplesmente dado por esta equação. Quanto é agora o y de x? O y de x é f a multiplicar por L vezes a primitiva deste, que é x ao quadrado sobre 2, portanto fica x ao quadrado sobre 4, mais x ao cubo sobre 6, mais uma constante. E que constante é esta? É aquela que garante que y em menos L sobre 2 tenha de ser 0. Então, para x igual a menos L sobre 2, vem menos L sobre 2 ao quadrado, fica L ao quadrado sobre 4, 4 vezes 4, 16, portanto fica L ao cubo sobre 16, mais, e agora menos L sobre 2 ao cubo é menos L ao cubo, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 6, 48, vezes 48, mais C igual a 0, de onde se conclui que o C é igual a menos L ao cubo sobre 24, efetuados estes cálculos. A conclusão é então a seguinte: o y de x, notem, para x menor do que 0, é igual a esta quantidade, a multiplicar por L x ao quadrado sobre 4, mais x ao cubo
sobre 6 menos L ao cubo sobre 24. Vamos agora repetir o procedimento para x maior do que 0. Para x maior do que 0, o m é igual ao que era antes, só que agora aqui com um sinal menos. Se ali aparece um sinal menos, aqui vai-nos aparecer um sinal menos também, aqui também um sinal menos, e tem-se exatamente a mesma situação que se tinha antes. Devíamos ter aqui mais uma constante c, só que exige-se que esta derivada, agora nesta posição x igual a 0, por valores à direita, seja 0, o que só é compatível com c igual a 0. Temos então esta expressão para x maior do que 0, e agora integrando, temos aqui um sinal negativo, e agora temos de determinar esta constante, impondo a condição de y em L sobre 2, portanto, neste ponto, esta função ter de ser 0. Ora, temos para L sobre 2, L ao quadrado sobre 4 dá L ao cubo sobre 16, tal como antes tínhamos. Agora, L ao cubo sobre 8 vezes 6, 48, exatamente com o mesmo sinal que antes tínhamos. Mais C, que é a constante que queremos determinar, pois dá o mesmo que tínhamos anteriormente. Qual é a única diferença? A única diferença é neste sinal menos. Podemos então sumariar os resultados, tanto para y de x como para dy de x. Para x menor que 0, dy dx é esta função e o y de x é esta função que encontramos. Para x maior do que 0, a diferença é que temos agora aqui um sinal menos e aqui também temos um sinal menos. De resto, as funções são idênticas. Então, para x menor do que 0, temos ali um sinal mais e aqui um sinal mais. Para x maior do que 0, temos aqui um sinal menos e aqui um sinal menos. Temos aqui representada a função da y dx em unidades de x sobre L. Portanto, x igual a menos L sobre 2 corresponde a menos 0,5, x igual a L sobre 2 corresponde a mais 0,5, e aqui a mesma coisa para a função y de x. Portanto, para x igual a 0, o dy dx é 0, a função y de x tem derivada nula, e é importante também notar que para x igual a mais L sobre 2 ou a menos L sobre 2, esta função tem exatamente o mesmo valor, só que no caso da extremidade direita da barra, a função é positiva, ou seja, se este for o plano neutro da barra, então aqui a tangente é uma quantidade positiva e aqui é uma quantidade negativa deste lado, e os valores dessas derivadas são iguais em valor absoluto. De resto, a função y de x, ou seja, o plano neutro da barra, está representado aqui neste outro gráfico e vemos que há naturalmente continuidade em x igual a 0 e em x igual a menos L sobre 2 ou x igual a mais L sobre 2, é evidente que não há qualquer deslocamento das extremidades da barra, que no caso simula o osso, a tíbia, que nós estamos a estudar. Portanto, estes pontos são pontos fixos em que a função é 0, mas não tem derivada 0. A simetria em torno de x igual a 0, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, levou-nos a considerar então o referencial que foi referido logo no início do problema, em vez de termos usado o referencial que vimos na aula teórica para estudarmos uma barra semelhante ao osso do atual problema, só que
para obtermos a função y de x, é mais cômodo usar este referencial, sendo certo que tudo poderia ser feito em qualquer outro referencial, em particular naquele cuja origem é a extremidade esquerda da barra. Podemos ainda querer saber qual é a deflexão máxima da barra. A deflexão máxima da barra é o valor da função y de x para x igual a zero. E, portanto, este valor de y de zero, que é este valor aqui, obtém-se diretamente desta expressão com x igual a zero, fica imediatamente menos L ao cubo a dividir por 24 vezes a quantidade F, e se nos lembrarmos o que é F, F é igual à força externa que está a ser aplicada a dividir por 2 vezes E, módulo de Young, vezes IA, o momento areolar. Podemos calcular o momento areolar. O momento areolar é dado pelo integral duplo nas coordenadas dz e dxi da função xi ao quadrado. Tratando-se de uma barra cilíndrica, é preferível fazer o cálculo deste integral, ou seja, o cálculo do momento de inércia areolar da barra cilíndrica, usando coordenadas polares. A secção reta da barra é um círculo de raio R, como se indica nesta figura. Esta distância é R, este ângulo aqui é φ, e portanto, o xi vale R seno de φ. E podemos escrever este integral em coordenadas polares na forma dφ, integrado entre 0 e 2π, dr, integrado entre 0 e r maiúsculo. E agora temos o r, que é o elemento de área, multiplicar por dr e por dφ, vezes o xi ao quadrado, que é então r ao quadrado seno ao quadrado de φ, ou seja, é r ao cubo vezes seno ao quadrado de φ. Este integral pode-se fazer separadamente, fica integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de φ, e depois integral entre 0 e r de r ao cubo dr. Este integral dá r à quarta sobre 4, e este integral é igual a π, pelo que o IA é igual a r à quarta, em que r é o raio da secção circular da barra, vezes π a dividir por 4. Este é então o momento de inércia areolar de um círculo. Passemos à restante parte do problema. Diz que a tensão de flexão limite da tíbia tem este valor, 2,13 vezes 10 à oitava pascais, e pede-se para encontrar a força máxima que pode ser aplicada sem haver fratura. E nesse caso, qual é a deflexão da tíbia para essa força máxima? O critério que devemos usar é então que o sigma máximo, a tensão normal máxima, não exceda a tensão limite, que normalmente se designa por YB, que é Ultimate Bending Stress. Para valores de tensão normal superiores a este valor de tensão, então ocorre a fratura do osso. Nós sabemos que a tensão normal é dada, tensão sigma xx, é dada por E, módulo de Young, vezes epsilon, que é a deformação, ou ainda é dado pela função m de x, que nós já determinamos, a dividir pelo momento de inércia areolar e a multiplicar pela distância ao plano neutro que temos vindo a representar por xi. A tensão normal é máxima
quando o momento m de x for máximo, e isso acontece, como vimos, para x igual a 0. E vimos também que o m de 0 era f vezes L a dividir por 4. Por outro lado, o sigma máximo ocorre quando o afastamento relativamente ao plano neutro for máximo. Ora, tal sucede quando o psi for igual ao raio do osso, ou seja, 0,015 metros. O diâmetro do osso, diz o enunciado do problema, é 3 centímetros. Então, se reunirmos tudo isto, F vezes L a dividir por 4 para o momento M, o momento fletor na posição x igual a 0, vezes R a dividir por IA, que como vimos é dado por πr à quarta, a dividir por 4, portanto o 4 vai para numerador e, portanto, este é o valor, este 4 simplifica com este, e para sigma máximo podemos então escrever a expressão FL a dividir por πr ao cubo. E este tem de ser então menor do que YB. O YB é dado no enunciado, vale 2,13 vezes 10 levantado a 8 pascais, e portanto podemos escrever F é menor do que πr ao cubo vezes YB a dividir por L, ou seja, F é menor do que π vezes 0,015 ao cubo, vezes 2,13 vezes 10 levantado a 8, que é o valor de YB, a dividir pelo comprimento da tíbia, que é 0,36. Efetuado o cálculo, encontramos para F máximo o valor de 6.274 newtons. Tendo encontrado este valor, podemos agora calcular a deflexão máxima sofrida pela tíbia, cuja expressão foi encontrada anteriormente e que eu posso transportar para aqui. E podemos então escrever que o Y máximo é dado em módulo por L ao cubo vezes o F máximo a dividir por 48 vezes o módulo de Young, em denominador, vezes o IA, que é πr à quarta, vezes 4, vai então para numerador. Há aqui uma simplificação que ainda pode ser feita, fica 12 no denominador, e efetuados estes cálculos, encontramos 8,553 vezes 10 levantado a menos 3 metros, ou seja, 8,53 milímetros. Esta é a deflexão máxima sofrida pela tíbia quando aquela força de 6.274 newtons se exerce sobre ela.